97,9. Está entrando no ar o quadro Café com o Prefeito. São 8h11, 8h11. Eu recebo nos estúdios da Rádio Liberdade FM o prefeito municipal de Santa Helena, Juscelino Toriva. Bom dia, prefeito Jussi. Bom dia, Andréia. Bom dia, ouvintes da Liberdade FM. Lembrando que o nosso quadro Café com o Prefeito tem o apoio de FA Veículos, Sorveteria Cremoso. Lembrando a Sorveteria Cremoso recebendo aí o prêmio, né? De qualidade como a melhor sorveteria da cidade, segundo a Brazilian Pesquisas. Parabéns à equipe da Sorveteria Cremoso. Lembrando o endereço, né, na Brasil 560, na Baixada Amarela. Venha fazer uma visita e conhecer a Sorveteria Cremoso. Prefeito, nós sabemos da situação crítica que se encontra o Consamu. Nós tivemos novidades essa semana? Não foi conversado nada com os gestores a respeito do consórcio de saúde que personaliza o Consamu. Temos o Ciscopar, que é um consórcio de saúde aqui da nossa regional de Toledo, da 20ª, e o Consamu, que é um consórcio de saúde que abrange aí esses 43 municípios de abrangência de Cascavel para cá, para toda essa região, também que vai até Assis Chateaubriand, Guaraniaçu e tudo mais. Mas nós teremos na semana que vem, dia 11, uma reunião da AMOP, que envolve aí os 52 municípios do Oeste. Alguns não participam do consórcio de saúde do Consamu. Algumas discussões também devem se dar no dia, lá na audiência, na assembleia que nós teremos, que vai ser em São Pedro do Iguaçu, para deliberar sobre esses assuntos e conversar e conscientizar os prefeitos daquilo que é a importância do SAMU no atendimento de toda a região. O caos que estabelecido há um pouco tempo atrás, antes da operação efetiva do consórcio, do SAMU, é muito visível, né? Os traumas que acontecem. Por exemplo, temos um caso de um cidadão que está com a perna quebrada, com o fêmur quebrado, né? Aí houve uma certa participação também, o pessoal da saúde se mobilizou um pouco e na semana que vem vai colocar uma tala, mas está com a perna quebrada desde o dia 1º de setembro, se não me falha a memória, né? No fêmur, né? Não é fratura exposta, não houve atendimento pelo SAMU, foi pelo nosso sistema municipal. Aí você abre aí, através dos hospitais, uma vaga na central de eleitos, que não consegue isso num espaço curto de tempo, né? E está lá, quarta-feira vai colocar uma tala e ainda aguardar o tempo de cirurgia. Se fosse atendido pelo SAMU, dependendo da urgência e da necessidade e da gravidade, iria direto para o hospital, já faria o processo, faria a cirurgia e tudo mais. E quantos atendimentos que o SAMU tem feito, faz o encaminhamento, vai, independente de ter vaga no hospital, o hospital é obrigado a fazer o atendimento, né? Então nós perderíamos essa condição se o sistema fosse extinto. Mas tem alguns prefeitos aí que estão articulando, conversando, conscientizando, dizendo a importância e necessidade. Nós sabemos que está caro. No dia 21 teremos a outra assembleia, muito embora no dia 21 está programada uma paralisação aí de todas as prefeituras do estado. Não sei se isso estende para o Brasil também não, mas essa é a pauta de discussão da assembleia que nós teremos no dia 11. Mesmo assim deve ser mantida a assembleia que nós teremos no dia 21, que é do consórcio do Consamu, né? E nesse dia vamos discutir alguns temas aí, que é a transferência de recursos do governo federal para aquilo que é a atribuição dele nos serviços públicos, né? Os municípios têm absorvido, têm prestado serviços públicos daquilo que é além da sua competência. Não que não possa fazer, mas para prestar algum serviço precisa uma fonte orçamentária. A nossa situação é diferente em função dessas receitas de royalties que nós temos, que podemos fazer essas aplicações. Mas os municípios que não têm isso não estão tendo a menor condição de fazer nenhum tipo de investimento, muito pura e simplesmente prestação de serviço público. Alguns municípios não têm saldo financeiro para pagar mais folha, não tem previsão de expectativa de pagar 13º e precisa fazer alguma coisa, né? Então é isso que está pesando na decisão de alguns prefeitos com relação ao SAMU. Mas vai ter que discutir e cortar algum outro tipo de gasto que tenha, algum outro tipo de despesa, mas a manutenção do SAMU é muito presente na nossa cabeça de alguns prefeitos, né? E esse trabalho de conscientização e de articulação está sendo feito, eu acredito na manutenção dele, mas o governo também vai ter que fazer a sua parte e absorver parte do pagamento daquilo que é o seu compromisso, que ainda não está fazendo. Relatando aqui, né, a participação do Wilson Kell, né, ele que me ligou essa semana, ele foi o senhor dessa situação que acabou caindo de uma cadeira, quebrou a perna e vai ter que esperar até quarta-feira para
para receber o atendimento, já registrando a participação dele aqui. E a gente vê que a mídia também se mobiliza para que a gente continue com esse serviço, tanto em Santa Helena como também na região oeste. São vários atendimentos, várias vidas que foram salvas pelo SAMU. Os municípios que são base do SAMU, da ambulância, como é o caso de Santa Helena, pagam o equivalente a 99 centavos por habitante para a prestação do serviço do SAMU. E não havendo a participação do governo, o orçamento que está previsto para o ano que vem, nós teríamos que dobrar esse valor de pagamento, um pouco mais, até o equivalente a R$2 por habitante. No nosso caso, o equivalente é R$50 mil por ano, né? Vai dar 600 mil por mês, o equivalente a 600 mil reais por ano, né? Com a participação do governo, hoje os 99 que nós pagamos seria diminuído para aproximadamente aí 60 centavos, ou talvez até um pouco menos por habitante, que seria uma conta aí bem tranquila de pagar, não só para Santa Helena, como para todos os municípios demais, né? Então é essa a discussão, essa a briga. Hoje, para fechar as contas do consórcio até o final do ano, teremos que pagar o equivalente a R$4,71 por habitante para zerar as contas de aqui até o final do ano. Que para nós aqui vai dar um valor, além dos 99 centavos por mês, um valor de mais 118 mil reais adicional para fazer cobertura das despesas aí que é o consórcio do Consamu. E os prefeitos estão relutando no pagamento desse valor. Na última Assembleia deliberamos para que pagasse um valor adicional, o equivalente a um mês a mais, o equivalente a R$2 de fato, para dar um fôlego financeiro para o consórcio, muito embora isso não quitaria todas as despesas. E o município que faz parte do consórcio não é agora, não, vou sair, não vou, estou fora, não vou mais pagar. Não, não é assim que funciona. Tem um estatuto, tem um regramento. Mesmo que fosse interromper todo o serviço do SAMU, os municípios teriam que colocar em dia sua situação financeira, os débitos que tem, muito embora não são muitos municípios que devem, mas teriam que colocar completamente em dia aquilo que é as despesas do SAMU, que essa despesa já está contraída e ela já compõe o seu quadro financeiro. Aí, depois disso, até que poderia fazer. Mas o prefeito que fizer isso vai ter que assumir o ônus também da prestação do serviço público dos encaminhamentos quando a necessidade dos traumas, né? Então, o SAMU está prestando um belo serviço a toda a nossa região oeste. Podemos melhorar, sem dúvida nenhuma. E devemos discutir a ampliação dos serviços e não a interrupção dele. Então, eu acredito que os próprios governos aí, o governo do estado já se comprometeu, né? Assim que o governo federal cumprir com a sua parte, ele automaticamente vai cumprir com a dele, que está atrelado, né? Então ele só pode pagar com o pagamento federal. E o ministro quer assinar a portaria, que já está pronta desde maio, se houver fonte de receita orçamentária. E isso nós estamos acompanhando na mídia claramente, que está sem fonte orçamentária. Mas, da mesma forma que os municípios estão tendo que pagar essa conta, o governo vai ter que cortar algumas despesas e fazer o aporte daquilo que é compromisso. O decreto, inclusive, diz, a lei diz o seguinte, né? Os municípios teriam que pagar no máximo 25%. Hoje nós estamos pagando 65% daquilo que é o consórcio de saúde. A União, obrigatoriamente, teria que pagar 50%. Está pagando 14%. E o Estado, os outros 25% que teria que fazer obrigatoriamente. Então, nos municípios, além de estabelecido que o máximo seria 25% e os demais um mínimo de 50% e 25%, e acabou reduzindo, inverteu a polaridade das coisas aí. Mas eu acredito aí na pressão política e também na sensibilização dos gestores e a manutenção do serviço. Prefeito, nós falando ainda sobre a saúde, na semana passada nós comentamos sobre algumas unidades de saúde, enfim, foi comentado sobre a campanha de vacinação, e eu fui procurada pela enfermeira Luísa, né, que me relatou o seguinte: algumas pessoas me ligaram falando que o prefeito tinha falado mal da Vila Rica, inclusive entenderam que tudo que ele falou era de lá. Ouvi agora o programa, que, né, é disponibilizado no site, mas quero defender a equipe, pois o horário de vacinar é até às 17 horas, em comum acordo com a epidemiologia, porque nós temos que guardar a vacina a tempo pela conservação dela. Foi a secretária ou a administração que optaram por fechar às 17h30 e não às 19h como antes. Dessa forma, deram ordem para fechar a nossa unidade às 15 horas. Minha preocupação é defender a equipe que faz o horário conforme a administração determina. Mas a Luísa está enganada com relação àquilo que nós tratamos mesmo depois de ter ouvido aquilo que foi dito na semana passada. A determinação não foi feita pelo gabinete, pelo prefeito, né? Ou
fomos comunicados dos horários, e eu concordo com os horários que foram estabelecidos, que até às 3 horas da tarde nessas unidades, e às 5 horas no centro de saúde. O que nós tratamos na semana passada foi do atendimento no centro de saúde, aqui no centro da cidade, não no Vila Rica. Inclusive, pode pegar o áudio daquilo que foi dito na semana passada. Vila Rica tem uma bela de uma estrutura, tem uma bela de uma equipe. A enfermeira Luísa desenvolve várias atividades, inclusive estávamos lá naquele dia lá com aquela campanha que teve do ciclismo, do Agosto Azul. Muita gente participando, um belo trabalho, uma bela de uma equipe, as ACS comprometidas, participação com caminhadas, com idosos, com visitas. Então o trabalho é muito bom. Tem alguns fatos também no Vila Rica, como tem nos demais, que às vezes deixam um pouco a desejar. Não por parte da Luísa, nem por parte das ACS, mas tem um outro servidor que não é tão comprometido assim, e às vezes as pessoas não querem se indispor uma com a outra, né? E acaba passando a mão na cabeça, deixando acontecer. E isso não acontece comigo. Se você não quiser saber daquilo que efetivamente estiver acontecendo, não me pergunte, porque eu vou tratar do assunto com verdade, como sempre fizemos. Então, nem todo mundo lá é tão comprometido assim. Mas a equipe, ela se supera. Graças a Deus, o trabalho lá é muito bom, é gostoso, é bom de ir lá. As pessoas, quando vão lá, os idosos, as caminhadas, as gestantes, a participação lá, é muito boa, graças a Deus, uma bela de uma equipe. Aquilo que foi abordado foi com relação à vacina no centro de saúde e não no Vila Rica. Abordamos um assunto de uma pessoa que procurou por vacina, procurou por atendimento às 5h25 da tarde, mas uma servidora naquele momento disse que já estava perto do horário de fechar. E isso é um fato, né? Não tem como você negar aquilo que acontece. Agora, querem tratar com verdade? A equipe do Vila Rica sabe quem são os bons funcionários e os que não são tão bons assim, que são um número tão reduzido. Então, digam, né? Exponham também aquilo que sentem. Eu não quero me indispor. Então pague o preço. Prefeito, aconteceu essa semana também conferência pública de política para as mulheres. Qual é a sua avaliação e como foi a participação das mulheres santelinenses? A participação foi surpreendente quanto ao número de mulheres que estavam lá para discutir os temas da importância e a relevância que tem a participação da mulher. Graças a Deus aqui em Santa Helena, com relação inclusive aquilo que é a gestão pública, nós temos muito mais mulheres trabalhando no governo municipal do que homens, né? É muito bom trabalhar, comprometida, coloca sempre no trabalho, claro que tem as exceções, mas com muito mais cuidado, com muito mais amor, com empenho, com dedicação. E as políticas públicas para as mulheres em Santa Helena, graças a Deus, acontecem, né? Mas a conferência é uma necessidade para aquilo que já foi conquistado seja mantido e buscado algo sempre a mais, como de fato é de direito. As mulheres ainda não têm toda a participação no cenário nacional como de fato merecem e precisa que o seja. Então essa conferência que foi tida em Santa Helena, documentada, os encaminhamentos vai ser feito aí para que sejam encaminhados para conferências estaduais e para a conferência nacional. Então eu quero parabenizar toda a equipe que ajudou a organizar, que ajudou a fazer, mas principalmente as mulheres que participaram, quase que lotaram o plenário da Câmara Municipal para discutir esses temas e principalmente para fortalecer laços de amizades, para que elas de fato digam, nós estamos aqui, né? Nós também temos muito a contribuir com esse processo todo. Então parabéns a todas as mulheres que de fato fizeram da Conferência de Santa Helena um exemplo a ser seguido pelos demais. Nós também tivemos o mês dos idosos, né? Quais são os programas e investimentos para os idosos, para a melhor idade da cidade? Bem, ainda na semana passada, nós estávamos na casa do seu Pedro Buzzi. O Pedro Buzzi é uma figuraça, né? Ele é um poeta também. E tem alguns programas que são desenvolvidos com os idosos, e entre esses, pelo CRAS, né? Que é feito um atendimento, uma assistência. E a reunião, então, dessa vez foi na casa do seu Pedro, fez questão que fosse lá. Mas aquilo era um banquete, André. Chegamos lá, tinha de tudo e mais um pouco, uma mesa lá repleta. Até o seu Pedro exagerou um pouquinho. Tinha cerveja preta, cerveja normal, cerveja branca, vinho de maçã, refrigerante, suco, pastel, bolo, biscoito, tinha de tudo e mais um pouco. Mas a satisfação e a felicidade do seu Pedro e de todos os idosos que naquele momento estavam lá participando daquele momento, da reunião com o CRAS. E não é só para fazer festa não, gente. O que foi discutido lá com as assistentes sociais, cada um relatando, naquele momento lá, era a história de vida de cada um, os filhos que tiveram, como foi o processo, foi parto normal, muitos, a maioria, quase todos lá foram, no caso, ainda
com parteira ainda, onde estão os filhos, qual é a avaliação que faz, estão distantes, estão perto, quer dizer, fazer cada um pensar um pouquinho daquilo que é a estrutura familiar, aquilo que aconteceu ao longo do tempo, e que os bons exemplos sirvam para os demais também. As unidades de saúde, todas elas estão fazendo um acompanhamento muito presente, muito pronto, muito positivo, um acompanhamento direto do Margo, um acompanhamento direto nosso, para que cada um se comprometa um pouco mais naquilo que é o cuidado com o idoso, naquilo que é a saúde do idoso. Tivemos um processo frustrado na semana retrasada para o término da piscina lá, faltam alguns detalhes. O processo foi relançado, deve abrir não na semana que vem, na outra semana, para concluir aquilo lá também, para cuidar ainda mais da ginástica, cuidar do exercício físico, com cuidado, é claro, dentro daquilo que é os limites que os idosos têm, mas principalmente a conscientização da comunidade para aquilo que é o idoso. As pessoas não têm tido mais paciência com as pessoas que por muitas vezes deram tudo de si na vida para gerar. Os próprios filhos não têm mais paciência, não têm mais tido tempo para com os pais. E isso é que incomoda muitas vezes a muita gente, e principalmente aos idosos. Eles podem até não retratar, não falar isso, até pelo sentimento que tem. Mas se você olhar a pouca paciência que as pessoas têm tido para com os idosos, é fora do comum. Você ficou 9 meses sendo carregado aí na barriga da mãe, né? Às vezes um pouquinho mais, mas 9 meses, até um pouco menos. Mas 9 meses, né? Que é o tempo normal. Com todo carinho, com todo cuidado, com toda atenção, sempre protegendo, amparando, cuidando, fazendo de tudo para que você crescesse bem, com saúde, com educação, oferecendo de tudo e mais um pouco. Aí chega ao final, quando precisa de você por alguns momentos, cadê meu filho, né? E esse é o trabalho muitas vezes maior do que as pessoas precisam fazer para que o idoso se sinta bem, né? Mas graças a Deus as políticas de saúde para o idoso em Santa Helena são muito bem desenvolvidas. São 8h28, nós vamos rapidinho ao bloco, daqui a pouquinho voltamos com a nossa segunda parte do quadro Café com o Prefeito. Sente o som no ritmo da batida, 87,9. Mande sua pergunta, sugestão, reclamação ou elogio. Quadro Café com o Prefeito. São 8h29, 8h29. Lembrando, né, gente, esse é o nosso quadro Café com o Prefeito. Manhã de sábado, 5 de setembro de 2015. E eu quero falar para vocês que a Sorveteria Cremoso completa 10 anos em Santa Helena, de qualidade, de bom atendimento. Este final de semana tem buffet de cachorro-quente, um buffet delicioso com mais de 20 ingredientes. Venha fazer uma visita e conferir, né, o que eu estou falando na Sorveteria Cremoso. Farmácia São Luís fica com a gente também. Marmoraria, Marcenaria Novata, Mazoquim e Rede Construcia, comemorando 15 anos da Rede Construcia. Super Itaipu, Loja Bem Vestir, aqui do ladinho da Rádio Liberdade FM. Posto de gasolina do Lago, Oficina do Relógio, Salão Novo Estilos com a gente também até às 11h30. Prefeito, eu recebi uma pergunta aqui, os ouvintes, o pessoal da Confiancer, na hora que dar baixa na carteira irá receber o acerto, o pagamento do mês de agosto, que dia vai sair? E quem não assinou os 30 dias irá receber? São algumas dúvidas dos funcionários da Confiancer. Todos, o mês de agosto foi encaminhado, os pagamentos todos eles para a Caixa Econômica junto lá ao Ministério do Trabalho em Toledo. Algumas contas estavam atrasadas, conversamos aqui em Santa Helena com o Marino, que é o gerente da unidade aqui de Santa Helena, para que ele mandasse alguém daqui lá para Toledo para ajudar a fazer os depósitos nas contas das pessoas que tinham lá o seu pagamento para ser efetuado, para agilizar um pouco mais o serviço que o pessoal que estava lá não estava dando conta de fazer no tempo necessário. Quer dizer, o município chegou no final do mês, deu o horário para pagar, recolhe a guia para que o pagamento seja efetuado. E a Caixa não estava conseguindo fazer o depósito aí no tempo necessário. Então deve ter alguém de Santa Helena ajudar lá para que os depósitos fossem mais agilizados, né? Mas no decorrer da semana todo mundo deve receber aquilo que era o mês de agosto ainda, né? Todos vão receber
tudo aquilo que é encargo trabalhista, o Fundo de Garantia, INSS, desses últimos meses, quando o município tem feito o pagamento, está depositado numa conta em Toledo, né, junto ao Ministério do Trabalho. Os outros meses está normal, todas elas com as guias recolhidas, todas elas pagas. As pessoas que tiraram o extrato, de fato, confirmaram isso, então está tudo bem com relação a isso, né? Nós puxamos as responsabilidades aí de fazer com que o sistema fosse operacionalizado. Vai chegar ao final do mês de setembro aqui agora, as decisões todas elas serão feitas diretamente pela empresa ou numa pactuação com o Ministério do Trabalho. Já conversamos isso com os juízes do trabalho em Toledo na semana passada, semana retrasada, foi na segunda-feira da semana passada, e conversamos com os juízes do trabalho, pactuando isso. Então tem uma presteza muito grande, graças a Deus, dos juízes do trabalho de Toledo, ajudando muito nesse processo. Então todo mundo aí vai ter na sua rescisão os pagamentos de tudo aquilo que é direitos trabalhistas pagos, né? O município tem um recurso para isso, mas muito embora tenha uma fonte de uma conta bloqueada pela Justiça Federal, que é justamente para garantir o pagamento aí daquilo que é direito trabalhista dos servidores. Então, com relação a isso, nenhuma preocupação de nenhum servidor que talvez não receba algum do seu direito na rescisão de trabalho. Prefeito, de uma pergunta de um ouvinte, alô André, gostaria de perguntar ao prefeito o que está sendo feito para ajudar as empresas de Santa Helena. Muitas estão falindo e nós não vemos nada a ser feito. A maioria das empresas não tem como financiar em bancos porque estão com o nome sujo na praça. Eu estou preocupado, pois faço parte de uma dessas empresas. Dinheiro, o município não tem como injetar de ordem direta aí para financiar capital de giro para a empresa. Nós temos aquele programa do Invest Santa Helena, que ele é uma captação de recursos direto na instituição bancária. Quem empresta o dinheiro é o próprio banco, não é o município. O município apenas faz o pagamento daquilo que é o juro, para que a empresa pague apenas o capital buscado aí para fazer investimentos nas suas empresas. Mas o fomento na economia com base em vários investimentos que o município tem feito é muito forte, é muito maior do que qualquer outro município da nossa região. Os reflexos daquilo que nós estamos vivendo com esse momento de crise têm sido sentidos de forma muito diminuta aqui em Santa Helena, graças a todo esse fomento na economia que vem acontecendo, que o município também tem uma grande parcela de contribuição nesse processo. Então, estamos restringindo as compras daquilo que o município, de fato, tem para comprar no comércio local. Tem aquele programa do Santa Helena Compra aqui, já conversamos com alguns empresários, conversamos com a associação comercial para que as empresas, de fato, se atenham àquilo que é preço de mercado, para que a gente não tenha aí o risco de ter o programa interrompido. Então, todas as ações que o município pode, de ordem legal, fazer nesse fomento, nós temos feito. Agora, pegar dinheiro e fazer empréstimo de ordem direta com a empresa que tem restrição de crédito, isso, infelizmente, nós não podemos fazer, né? Nenhum município pode. Por exemplo, você vai buscar um financiamento do programa Minha Casa Minha Vida, mesmo sendo um programa social, como aquele que aconteceu em São Clemente, que está acontecendo agora, que vai para a Vila Celeste e subsede, e aqui na cidade, já na sequência, que estão com os projetos já no IAP para sua aprovação. Se você tiver restrição de crédito, não tiver com o nome completamente com regularidade, mesmo sendo um programa social, você acaba não conseguindo buscar por ele. Então, a condição de regularidade aí com a empresa, com o CNPJ, ela precisa estar pronta, né? E o município não pode fazer aporte financeiro para fazer com que sejam saldados dívidas aí contraídas por empresas para a sanidade dela. Infelizmente, de ordem legal, é impossível praticar isso. Prefeito, tem uma pergunta de um ouvinte também, sou moradora do bairro São Luís, quero saber das árvores dos passeios, a gente pode plantar qualquer coisa ou a prefeitura irá plantar, porque foi retirado todas as árvores e não foi plantado nada até agora. Daqui a uns dias, como é sol de verão, será insuportável se não tiver árvores. Essa é uma questão da Rua Pará, no bairro São Luís. Eu recebi também uma mensagem de uma moradora lá que fala disso. Tem um plano de arborização, ainda está no processo de conclusão lá. A informação que eu tive é que na semana que vem conclui toda a estruturação lá, inclusive com as pinturas, e deve ser entregue na semana que vem, completamente pronta lá, toda a extensão da Rua Pará.
e aí a arborização toda ela será plantada, né? Nós temos algumas restrições de algumas árvores que não podem ser plantadas aí no perímetro urbano, que ao longo do tempo foi sendo plantada, e ela não é adaptada aí ao zoneamento urbano, né? Então nós temos algumas plantas aí que podem e outras não. Tivemos o plantio aí em alguns conjuntos de algumas árvores aí que são adaptadas ao nosso sistema. Na Avenida Santa Catarina também está sendo feito um processo de remoção aí, de substituição de árvores, e na Pará também será feito, mas é dentro de um plano de arborização. Então o município vai fazer o plantio dessas árvores também. Prefeito, sobre o ginásio da Vila Rica, ele foi reformado pela segunda vez, e sendo que não foi arrumado o telhado e as goteiras que estragam aí o piso do ginásio de esportes. É a segunda vez que é reformado, e alguns utilizadores dizendo que se não for solucionado o telhado, a quadra acabará sendo deformada novamente. Faz parte do contrato lá do Vila Rica, daquilo que foi feito, também a cobertura. Infelizmente, não sei se feliz, infelizmente, ainda bem que a época não está muito propícia para isso, nós não temos tido chuva o suficiente para identificação daquilo que é as goteiras. Algumas foram identificadas, já foram consertadas, parece-me que tem 3 goteiras lá que não conseguiram identificar exatamente o ponto que é. A empresa que fez o serviço lá no piso e os serviços foram executados, tem o compromisso também de fazer a cobertura. O serviço está contratado, boa parte já foi resolvido, aguardando a próxima chuva para ver se todas elas foram sanadas. Mas o serviço foi executado. Apenas 3 goteiras que não tinham sido identificadas, que ainda estavam lá chovendo, mas já foi identificado, deve ter sido consertado, aguardar a próxima chuva para ver se de fato chove. Mas foi contratado e executado quase todo ele já. Tem uma ouvinte. Bom dia, André. Eu só queria dizer que esse prefeito é o cara. Ele não tem medo de falar a verdade. Quem é de verdade sabe quem é de mentira, né? Parabéns ao prefeito Ângela de Aguiar, dando aí os parabéns ao prefeito Jussi. Prefeito, agora eu tenho uma pergunta de um ouvinte. Ele gostaria que o prefeito, gostaria de saber do prefeito o que ele tem a dizer sobre o presidente da Câmara de Vereadores. Pois gestões passadas ele dizia que a prefeitura não era cabide de emprego e hoje emprega a maioria dos seus familiares. Gostaria muito que o prefeito se pronunciasse sobre isso. Café com pimenta? Hoje. André está com uma folhinha de papel ali com algumas perguntas escritas e eu não faço ideia, não sei do que vai ser tratado. Recebi hoje de manhã essas perguntas. Pois nem André sabia então. Mas olha, gente, o Valdomiro, o presidente do Legislativo, trabalhei com ele nos 4 anos passados, na legislatura passada, né, enquanto vereador. Teve uma postura muito forte lá, enquanto trabalhávamos alguns temas, conseguimos fazer boas parcerias na legislatura passada. A Câmara, de fato, tinha um tom diferente naquilo que de fato é hoje, mas os tempos também são outros, existe mais diálogo, existe mais conversa, existe uma participação efetiva, tanto da Câmara quanto a participação das pessoas naquilo que é o governo municipal. De fato, o vereador presidente tem algumas pessoas que têm uma relação de parentesco que trabalham na prefeitura, né? Tem irmão que é concursado, né? Eu sei que tem um que está no caminhão de lixo, é uma empresa terceirizada que presta serviço, presta um excelente trabalho, parou a reclamação daquilo que é a recolha de lixo, de fato estava identificada lá, comprometido com o trabalho. Sei que tem a Sandra, trabalha no pronto atendimento. Eu gostaria que tem algumas pessoas que se superam, e a Sandra é uma delas que trabalha no pronto atendimento à noite, uma pessoa também extraordinária, presta um belo de um serviço. Quem já precisou dela sabe quem ela é, sabe aquilo que ela faz, e assim vai, né? Então tem vários casos aí de algumas pessoas que na busca, os secretários, a empresa que presta serviço, procura saber quem são as pessoas e que tipo de serviço elas podem prestar. Então, as pessoas que eu conheço que têm essa relação de parentesco, graças a Deus, prestam um bom serviço dentro daquilo que é a expectativa. Alguns de ordem direta com o município, quando é concurso, e outros de indireta quando é serviço terceirizado. Então, e alguns deles agora vai passar por processos seletivos, né? Como aconteceu com os professores, como vai acontecer com o cuidador social, como vai acontecer com os enfermeiros, com as técnicas de enfermagem, e mais algumas atividades aí que vêm por processo seletivo. Mas o que eu diria para as pessoas, e essa
discussão ela tem que existir, as pessoas têm que ter o direito de participação e de querer saber. E como disse a Edgar, tratar isso com verdade, né, gente? Não adianta varrer sujeira para debaixo do tapete, não sei, não vi, não sei o que está acontecendo, não pode, isso não tem jeito. Mas eu diria o seguinte, quando tem algum servidor, quer seja de ordem direta com o município, quer seja indireta por terceirização, por qualquer que seja a modalidade aí, por concurso projeto, por contrato, por parceria, qualquer que seja, mas presta serviço para o município, não está prestando um serviço adequado, por favor, o cidadão tem todo o direito, não só o direito, como o dever de passar isso para, quer seja para o prefeito, para o gabinete, quer seja para o secretário, de uma forma ou de outra, tem que chegar ao conhecimento de quem tem a relação direta com aquela atividade. Nenhum servidor tem o direito de prestar desserviço naquilo que é a prestação de serviço público. Muito embora evoluímos muito, estamos construindo uma equipe, gente. Algumas pessoas ainda não perceberam a forma como está sendo trabalhado. E não estou dizendo com relação à pergunta, André, no contexto geral. Nós estamos preparando uma equipe de tal forma, gente, que independente de quem for o prefeito e na época que for, os serviços sejam continuados, preparando de fato as equipes. Dá trabalho? Nossa, mãe de Deus, dá trabalho. Por exemplo, ontem estávamos lá em São Clemente, nossa prefeitura, tratando lá da Semana da Estrada, né? Identificamos um problema na própria subprefeitura. Falei, vamos chamar atenção aqui mesmo, né? Bituca de cigarro numa árvore lá e tratando de conscientização de limpeza da estrada. Nós temos que dar exemplo, né? O que é isso, né? Aí o pessoal da equipe da saúde lá falou, prefeito, nós precisamos falar contigo. Você, meu Deus, eu estou com o horário estourado, mas vamos conversar um pouquinho. Descemos lá e falou, olha, nós precisamos que isso seja resolvido, né? Então, as pessoas têm que ter liberdade para isso, como teve de perguntar, as pessoas têm que ter liberdade para isso. Nós precisamos melhorar o serviço público. Então, algum servidor não está prestando um bom serviço público, por favor, diga o que está acontecendo, que a gente precisa tomar as providências com relação a isso. Inclusive, alguns ouvintes se manifestaram parabenizando a Sandra. Vieram no meu WhatsApp. A Sandra, ela é nota 10, está sempre pronta para ajudar. A Sandra que trabalha no pronto atendimento. Outro dia, André, ela saiu do horário de trabalho dela, eu tinha uma atividade fora da prefeitura, e ela chegou lá assim que abriu, saiu 7 horas e esperou. Quando cheguei lá, não sei se era em torno de 9 horas, mas ela tinha passado a noite no trabalho e ficou lá para passar o caso de uma ou de outra pessoa que precisava de uma atenção especial, que tinha problema com o tratamento de saúde, que precisava de uma atenção. Então, se doa por inteiro, né? E pessoas assim nós precisamos, ainda mais quando é saúde, quando é assistência, as pessoas precisam, de fato, viver também isso, né? Prefeito, nós tivemos esta semana todas as atividades da Semana Cívica. Nós temos hoje o desfile acontecendo em São Clemente, na próxima segunda-feira aqui em Santa Helena. Qual o recado que você deixa aí para a comunidade de Santa Helena? Eu dei uma olhada no horário aqui de fato, a gente começou mais cedo, mas foi se estendendo também. Mas tem as pessoas, aquilo que é de interesse público também precisa ser abordado. Mas nós tratamos, André, desde segunda-feira, dia 31, até ontem, o hasteamento das bandeiras no Paço. Hoje acontece em São Clemente, amanhã ainda acontece em Moreninha e Subsede. No próximo final de semana acontece lá em São Miguelzinho. No São Roque foi no domingo passado. Segunda-feira aqui na cidade, um belo desfile. Por favor, quem puder comparecer, venha. Os alunos estão ansiosos para apresentar. Eu lembro do ano passado, quando choveu no dia, a frustração, quanto choro de criança, de adolescente aí que não pensou que não ia mais acontecer, que não ia apresentar tudo aquilo que ensaiou ao longo do tempo. Então, os pais, os amigos, a comunidade, compareçam até a Praça Central, como tem comparecido todos os anos, e isso historicamente, né, de muito tempo vem acontecendo já, daquilo que é o desfile. Mas o desfile representa um momento, é um ato, né, daquilo que é a independência do Brasil, a liberdade de que tem. Mas o que é a liberdade de um país, senão a liberdade do seu povo e da sua gente? E o que significa a independência, senão você não tratar dos assuntos que são de ordem coletiva, de ordem pública, de forma coletiva e pública e com o bem comum? As vaidades pessoais ainda muitas vezes se sobressaem aquilo que é o interesse coletivo. E isso quer seja no serviço público ou privado, gente. Não é só o serviço público, é todo cidadão que tem o compromisso de fazer com que uma nação independente
independente, uma nação liberta, de fato assim seja, porque o que tem de enganação, o que tem de distorção de ideias, o que tem de mentira, o que tem de sacanagem nesse meio. Ontem, como tinha uma turma de um pouco mais adolescentes e jovens lá na frente da prefeitura, falava, vamos conversar um pouquinho. Então, rapidamente, um exemplo disso, né? Eu falei, é como se fosse um namoro, né, gente? Quando começa a namorar, é só carinho, alegria, é troca de amores, é troca de carícias, meu amor, meu isso, meu aquilo outro. Aí, daqui a pouco dá algum problema, e você acaba se indispondo com a pessoa, você faz de tudo para sacanear, você faz de tudo para ferir, você faz de tudo para machucar a pessoa. O ser humano tem um poder, graças a Deus, de perdão e de superação muito grande, e reconcilia e supera e tudo mais. Mas, às vezes, aquilo que a gente faz com as vaidades pessoais, fazendo com que as outras pessoas sejam manobradas para isso, aí não tem volta, né? Aquilo que você faz com a pátria, aquilo que você faz com o semelhante, muitas vezes não tem mais como você voltar. Falar, eu vou dar uma flechada aqui, mas fica tranquilo que eu já vou tirar. Não é assim que funciona. E, infelizmente, tem acontecido de um modo geral, quer seja no país, com esse momento que nós estamos vivendo de um clima político fora do comum, que tem interferido friamente na economia e feito todo brasileiro pagar a conta. Isso não é normal, gente. O que está acontecendo nessa relação do Brasil aí, muito embora não adianta culpar só o Congresso Nacional, só a Câmara e o Senado. A Presidência da República também tem culpa, sim. Abre para o diálogo, abre para a conversa. Fala, vem cá, vamos conversar. Nós não estamos suportando esses serviços e nós só vamos conseguir fazer com que ele seja superado de uma forma coletiva, como tem acontecido aqui em Santana com direito e participação. Então, eu acho que as pessoas precisam entender que a construção de uma pátria livre subentende que você também seja uma pessoa liberta daquilo que é vaidade pessoal e pensar de uma forma coletiva. Então, a independência do Brasil começa pela sua rua, começa pelo seu bairro, começa pelo seu município, o lugar onde você vive. O lugar onde você vive é o teu ambiente que você precisa preservar, que precisa cuidar e precisa transformar. E ele só vai ser transformado a partir das pessoas. Se as pessoas não se transformarem, não aceitarem nossa mesma condição, nós nunca vamos ser livres, nunca vamos ser libertos. Ok, então, muito obrigado, prefeito, pela sua participação aqui na Rádio Liberdade FM. Esse foi o nosso quadro Café com o Prefeito deste sábado. A sua sintonia 87,9. Eu tô ligado.